Governo anuncia que irá impor quarentena e teste anti-Covid a viajantes não vacinados que queiram entrar no Brasil. Farmacêutica britânica afirma que seu medicamento é eficaz contra a variante Ômicron. Instituto Butantan tem 15 milhões de doses de Coronavac paradas em estoque. Passagens aéreas sobem quase 50% no terceiro trimestre deste ano em comparação ao mesmo período do ano passado. Confederação Nacional da Indústria entrega propostas para fomentar a economia e gerar empregos em 2022. Polícia Federal investiga a suspeita de superfaturamento de 130 milhões de reais na impressão de provas do Enem. A escalada nas tensões russas com a Ucrânia é o principal assunto entre presidentes Joe Biden e Vladimir Putin após rumores de ataque. Com a proximidade do verão, aumenta a procura nas academias. Mas especialistas alertam, não há fórmula mágica para conseguir bons resultados em pouco tempo. Agora no Jornal das 22. Boa noite. Boa noite. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou nesta terça-feira que viajantes não vacinados contra a Covid-19 precisarão cumprir quarentena de 5 dias para entrar no Brasil. Após o término do período, será necessário passar por um teste de RT-PCR para a detecção da doença. Caso seja negativo, será permitida a continuidade da viagem. A determinação acontece após o avanço da variante Ômicron do coronavírus. Segundo o governo, será editada uma portaria determinando quarentena de 5 dias para turistas não vacinados que saiam de outros países e desembarquem no Brasil. A medida acontece após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária reiterar em um comunicado divulgado no dia 1º de dezembro que solicitou ao Comitê Interministerial a adoção de quarentena ou autoquarentena para a entrada de viajantes no Brasil. Então nós, aqui, depois de fazer uma análise detida de toda a documentação que foi trazida pelo grupo técnico ao Comitê de Ministros, decidimos que o RT-PCR, ele seria utilizado como já vem sendo utilizado desde o início do enfrentamento à pandemia. O indivíduo que vem ao Brasil tem que ter o teste de RT-PCR negativo realizado 72 horas antes. E nesse contexto em que estamos espreitados por essa variante Ômicron, que não sabemos ainda o total potencial dessa variante criar uma nova pressão sobre o sistema de saúde, requerer que os indivíduos não vacinados, eles cumpram uma quarentena de 5 dias e após essa quarentena eles realizariam o teste, sendo o teste negativo, poderiam normalmente, no caso de estrangeiros que vêm aqui a turismo, aproveitar todas as belezas desse nosso grande Brasil. O ministro Marcelo Queiroga afirmou que a campanha de vacinação contra a Covid-19 no Brasil é um grande sucesso e que não há motivos para exigir o passaporte da vacina. Queiroga disse ainda que pode adotar as medidas orientadas pela Anvisa de forma integral ou parcial. Nós temos na figura da Anvisa uma agência regulatória que está incluída entre as principais agências regulatórias hoje do mundo e tem sido importante nesse momento de enfrentamento à pandemia. Naturalmente que o posicionamento da Anvisa é um posicionamento do órgão regulatório que pode ser acatado ou não, na sua totalidade, pelo governo, e é por isso que existe esse grupo interministerial, e nós nos reunimos diversas vezes para buscar uma tomada adequada de decisão. A própria Organização Mundial de Saúde, a respeito da variante Ômicron, eu até falei há cerca de 10 dias atrás, quando se anunciou essa variante, que era uma variante de preocupação, mas não era uma variante de desespero. Segundo Marcelo Queiroga, o Brasil não pode discriminar as pessoas entre vacinadas e não vacinadas para justificar a imposição de restrições.
E agora vamos aos números da vacinação contra a Covid em todo o Brasil. De acordo com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal, foram aplicados 316.542.386 doses. 77,2% dos brasileiros já receberam pelo menos uma aplicação e mais de 137.852.000 estão totalmente imunizados com as 2 doses ou com a vacina de dose única. O Instituto Butantan tem 15 milhões de doses da vacina Coronavac paradas em estoque. Até o momento, os estados não manifestaram interesse na compra de parte das 15 milhões de doses da Coronavac estocadas. Produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a chinesa Sinovac, a vacina começou a ser aplicada na população brasileira no início deste ano. Na época, era a única disponível no país. Depois, outras 3 vacinas passaram a fazer parte da campanha nacional: AstraZeneca, Pfizer e Janssen. De janeiro a setembro, 100 milhões de doses da Coronavac previstas em contrato com o Ministério da Saúde foram entregues e distribuídas aos estados. O Butantan também produziu um lote extra de 15 milhões de doses entre julho e agosto. E são essas doses que estão sem destino até agora. Segundo o Butantan, a validade deste lote vai até agosto de 2022. O gerente-geral de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes, afirmou que a vacinação ainda não foi autorizada para aplicação em crianças por falta de documentos. O Instituto afirmou que fechou um acordo com a Sinovac para que as análises complementares sejam realizadas. A doação das doses também depende de aprovação do Ministério da Saúde. A pasta afirmou que segue as negociações para novas aquisições apenas com a Pfizer e a AstraZeneca, escolhidas por já terem registro de uso definitivo no país. E a Sinovac, fabricante da vacina Coronavac, anunciou nesta terça-feira que está desenvolvendo uma nova versão do imunizante que será adaptada especialmente para o combate da variante Ômicron. A expectativa é que o medicamento fique pronto em 3 meses, ou seja, até fevereiro de 2022. O anúncio foi feito pelo presidente da empresa chinesa, Wei Dong-in, durante um simpósio realizado pelo Instituto Butantan. A farmacêutica britânica GSK afirmou que seu medicamento é eficaz contra Ômicron. O anticorpo monoclonal já está aprovado para uso emergencial no Brasil. O laboratório do Reino Unido, GSK, disse que a terapia contra a Covid-19, baseada em anticorpos desenvolvida com a parceria norte-americana Vir Biotechnology, é eficaz contra todas as mutações da nova variante do coronavírus. Os dados ainda não passaram por revisão. O Sotrovimab está aprovado para uso emergencial no Brasil pela Anvisa desde setembro. O medicamento é um anticorpo monoclonal de dose única que possui a proteína espicular S do SARS-CoV-2 como alvo, prevenindo assim a entrada do vírus e a infecção de células humanas. Na semana passada, outros dados pré-clínicos mostraram que o remédio funcionou bem contra a variante mais recente, a Ômicron, além de todas as outras variantes preocupantes definidas até o momento pela Organização Mundial da Saúde. O seu uso é restrito a hospitais sob prescrição médica e sua venda é proibida ao comércio. O Sotrovimab não é recomendado para pacientes graves e ele não substitui as vacinas contra a Covid. No terceiro trimestre deste ano, as passagens aéreas subiram quase 50% em comparação ao mesmo período do ano passado, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil. Agora, com a proximidade das festas de fim de ano, já é possível observar novos aumentos. E com isso, a busca por passagens de ônibus também aumentou. O Ivair planejava passar o Réveillon em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas quase caiu para trás ao cotar preços de passagens aéreas para ele e para a esposa se saísse de São Paulo no dia 28 de dezembro. Uma companhia dava R$ 5.800 e por outra companhia dava R$ 4.700. Essa é a cotação atual. Só que poucos dias atrás, ele havia feito uma pesquisa e o valor era bem diferente. 20 dias antes estava cotado a em torno de R$ 1.400 e de volta para
casal. Se eles estão querendo ganhar mais, eles que coloquem voo extra, porque ganhar num voo só não adianta, a demanda está alta, eles não estão aumentando os voos. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil, os preços dos bilhetes aéreos subiram 45% no terceiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. E agora, com a proximidade das festas e das férias, as passagens já estão bem mais caras. E a resposta para isso está tanto na demanda maior nesta época do ano, quanto na proximidade da data do embarque. A grande estratégia para quem quer viajar é comprar com muita antecedência. Não comprar na última hora, porque aí as chances de você encontrar um preço competitivo que caiba no orçamento é maior. Nessa, o Márcio se deu bem. Ele vai fazer o caminho inverso do planejado pelo Ivair. De Porto Alegre, embarca com destino a São Paulo para passar as festas com a família da esposa. E olha só o valor que ele pagou nas passagens de ida e volta para o casal 4 meses atrás. Tem um site que eu sempre compro passagens aéreas, ele dá ali uma média de todas as empresas, e aí eu adquiri a passagem quando veio o anúncio, né? Veio a notificação de que estava mais barato, e aí adquiri a passagem de volta, meu e da minha esposa, no valor de R$ 1.380 mais ou menos, estava nas minhas pesquisas por R$ 1.900, R$ 1.800. Além do aumento normal para essa época, este ano ainda é preciso levar em conta as sucessivas altas dos combustíveis, como explica o economista. O querosene para a aviação subiu muito, tanto quanto diesel, gasolina e outros. E a gente sabe que os custos da aviação são muito dolarizados. Então, ainda pesa também a desvalorização do real frente ao dólar. Fora que não existe uma regulação de preços de passagens, como André Brás enfatiza. Existe aí, sim, uma liberdade para a prática de preços, né? Exatamente porque os custos desse setor aumentam muito, e não é um transporte essencial, né? Com os preços das passagens aéreas nas alturas, cresceu a busca por viagens de ônibus. A expectativa da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros é que até o final de dezembro sejam vendidos 3,1 milhões de bilhetes rodoviários. Número superior aos 2,7 milhões comercializados em 2019, antes da pandemia. O Thiago comparou o preço e notou a diferença. Ele mora em Goiânia e quer passar as festas em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, com a esposa e a filha de 6 anos. Neste momento, a soma das passagens aéreas para os 3, ida e volta, está em torno de R$ 6.000. Já os bilhetes de ônibus... Hoje nós achamos por R$ 1.510. Além dos ônibus de linhas regulares, atualmente ainda há a alternativa dos ônibus fretados, encontrados em aplicativos. Esse tipo de transporte oferece descontos de até 60%, mas é preciso esperar fechar determinada quantidade de passageiros para abrir a viagem. O Ivair não conhecia o serviço, mas avaliou o preço e concluiu. Excelente, né? R$ 800 para ir e voltar um casal a Porto Alegre, compensa. Veja a comparação. A viagem de São Paulo a Porto Alegre, que o funcionário público gostaria de fazer, hoje, ida e volta, sairia para um casal pelo fretado R$ 800, como ele disse. Quase 2.000 de ônibus regular e aproximadamente 5.000 de avião. Só que enquanto pelos ares o tempo de viagem é de 1h30, por terra o percurso leva quase 20 horas. O problema é a distância, né? Você gastaria quase um dia para ir e um dia para voltar, você já perde 2 dias numa viagem. E aí o jeito foi mudar os planos. Vou reprogramar a viagem, eu vou ficar num destino mais próximo aqui a São Paulo, que eu consiga ter flexibilidade de ir de carro ou mesmo de ônibus. Mas eu já tirei de cogitação Porto Alegre. O melhor mesmo é poupar dinheiro mês a mês, pensando em todos os gastos que virão, como explica esta educadora financeira. Eu fecho o valor da minha viagem, eu faço esse planejamento para ter esse valor, por exemplo, em 8 meses. Com esse valor total poupado, eu tenho poder de barganhar a compra desta minha viagem com desconto. E, além disso, tendo o valor na mão, fazer o parcelamento. Ou seja, eu não me descapitalizo, eu tenho valor poupado e ainda vou pagar, recebendo com desconto a minha viagem e ainda vou pagar parcelado.
Quer dizer, esse é o melhor dos mundos. E veja a seguir, é aprovado o projeto que amortece impactos dos aumentos no preço dos combustíveis. E ainda, a Confederação Nacional da Indústria entrega 44 propostas para fomentar a economia e gerar empregos em 2022. A Confederação Nacional da Indústria, CNI, entregou hoje ao presidente Jair Bolsonaro 44 propostas para fomentar a economia e gerar empregos em 2022. Durante a cerimônia, que contou com a presença de ministros de Estado, Bolsonaro criticou a possibilidade de fechar o espaço aéreo e disse que a Ômicron é apenas uma variante de tantas que podem surgir. O documento foi entregue em cerimônia realizada nesta terça-feira em Brasília. O presidente da Confederação Nacional da Indústria destacou que o Brasil enfrenta dificuldades no setor e um processo de encolhimento da indústria nos últimos 10 anos, com quedas constantes e perda no ritmo da atividade econômica. A pandemia do Covid-19 tem exigido forte resiliência de todas as nações, inclusive do Brasil. Graças às ações rápidas do governo federal, do Congresso Nacional, conseguimos nos recuperar rapidamente. Ao fim de 2020, a indústria brasileira já superava os níveis de produção anteriores à crise. Medidas como o auxílio emergencial, os programas de manutenção do emprego e da renda e de apoio ao crédito, como o Pronamp e o PEAC, foram essenciais para evitar uma deterioração ainda maior da economia do país. As 44 propostas apresentadas pela CNI têm o objetivo de nortear a retomada industrial e a geração de empregos no país. Entre as sugestões, facilitação na operação de crédito de empresas em recuperação judicial, desburocratização do comércio exterior para aumentar as exportações, simplificação das relações de trabalho e reformas estruturantes, como a tributação sobre o consumo e o marco legal do licenciamento ambiental. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que boa parte das propostas entregues já estão em discussão ou tramitação no Congresso e destacou que, apesar da pandemia, o Brasil tem crescido e gerado empregos. E o Brasil cresce agora 5,1%, 5,2% esse ano. Todos os setores crescendo, construção civil, todos os setores e as plataformas de investimento, à medida que nós aprovamos os marcos regulatórios. E o Congresso tem nos apoiado, e o setor privado nos deu a mão, e o presidente tem nos apoiado, e as reformas estão lá. Quem pede a reforma administrativa, está lá, já foi entregue. Quem pede a reforma da tributação, está lá. Nós sentamos com o senador Roberto Rocha, finalizamos tudo, está lá. Está tudo lá. É só aprovar. Todos esses itens que estão aqui, dos 44 itens, eu diria que 40 itens nós estamos trabalhando juntos já há 2 ou 3 anos. Eu vou abrir aleatoriamente. Aprovar a reforma tributária, estamos tentando. Aleatoriamente. Reduzir a burocracia de comércio exterior, estamos tentando. Os acordos internacionais, estamos fazendo. Chegamos aqui, fizemos Mercosul, estava parado há 8 anos, fizemos União Europeia, estava parada há 20 anos, desde a rodada de Doha. Durante o evento, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o Auxílio Brasil de R$ 400 e outras questões econômicas. O presidente demonstrou preocupação com relação ao julgamento do marco temporal, ação que corre no Supremo e pode rever a demarcação de terras indígenas no Brasil. Bolsonaro criticou ainda a possibilidade de fechamento do espaço aéreo e atenuou o surgimento da Ômicron, dizendo que ela é só mais uma variante do coronavírus. E nós, tenho certeza, vamos, num futuro bastante próximo, dar graças a Deus pela forma como o nosso Brasil, juntamente com vocês, obviamente, está se comportando. Não tem por que não sermos otimistas. Estamos muito bem com as relações internacionais com o ministro França, que está aqui nos acompanhando agora. Me desculpe, os demais ministros eu não citei. Então, por exemplo, aqui o João Roma e o Onix, trabalhando aí no Auxílio Brasil, de R$ 400. E por que 400? Não apenas seguir a inflação,
porque houve uma inflação acima dos 2 dígitos para os gêneros de primeira necessidade, e não podemos deixar essas pessoas para trás. É uma proposta, né, acolhida pela equipe econômica, por todos os ministros, humanitária acima de tudo. Vai chegar o dia, prezada Tereza Cristina, que você não vai ficar tão preocupada com a falta de potássio para a agricultura, porque nós temos potássio na região da foz do Rio Madeira, mas não podemos explorar porque é uma reserva indígena. Olha a dificuldade, o problema, né, a preocupação nossa no Supremo Tribunal Federal com o novo marco temporal. Vai chegar a hora, Bento, ministro, que nós vamos aprovar no parlamento, que tem sido bastante receptivo a nós, um projeto nosso, de tua autoria, que permite que nossos irmãos índios façam na tua terra o que o fazendeiro branco faz do lado na terra dele. O Brasil tem tudo. Eu vejo o ministro Gilson Machado, que não está presente aqui, trabalhando com o turismo. Ninguém tem o que nós temos. Estamos trabalhando agora com a Anvisa, que quer fechar o espaço aéreo. De novo vai começar esse negócio? O Omicron, vai ter um montão de vírus pela frente, um montão de variantes pela frente, talvez, peça a Deus esteja errado, mas temos que enfrentar. Temos aqui o Braga Neto, à direita de vocês, ministro da Defesa. Ninguém vai ganhar guerra dentro da trincheira. Ninguém vai superar os problemas do Brasil dentro de casa. Chega do fica em casa, a economia a gente vê depois. Temos que enfrentar esse problema. E eu ouso dizer, né, falo para não tocar no assunto de vacina. Nós disponibilizamos vacina para quem quisesse. Mais de 300 milhões de doses foram compradas. Mas hoje em dia, nós já sabemos, né, todo mundo sabe, quem toma vacina pode contrair o vírus. E pode transmitir o vírus. E pode morrer também, infelizmente. Vamos enfrentar o problema. Cuidar dos mais idosos, cuidar de quem tem comorbidade. Sempre falei isso. Temos 2 problemas, o vírus e o desemprego. Mas, pelo que tudo indica, tem a vacina que está aí, tem a imunidade de rebanho que está aí, estamos chegando ao final dessa pandemia. Peço a Deus que estejamos todos certos nesse momento. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira uma operação que apura suposto superfaturamento de 130 milhões de reais em contratos firmados com gráficas que imprimiam provas do Enem. Segundo a investigação, as fraudes ocorreram entre 2010 e 2019. De acordo com a PF, servidores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, favoreceram empresas em contratos milionários. Os alvos são a multinacional RR Donelli e a gráfica Valide. A operação também apontou que funcionários do INEP são suspeitos de enriquecimento ilícito. A reportagem entrou em contato com o órgão, mas não obteve respostas. A PF investiga crimes contra a lei de licitações, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ao todo foram expedidos 41 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, Rio de Janeiro e também em São Paulo. A investigação identificou que entre janeiro e fevereiro de 2019, servidores do INEP driblaram a licitação para garantir o contrato com a gráfica Valide. As 2 primeiras colocadas foram desclassificadas para beneficiar a empresa, segundo a PF. Entre 2010 e 2018, a multinacional RR Donelli estava à frente da impressão das provas do Enem. E em abril de 2019, deixou de imprimir as avaliações após declarar falência. A PF aponta que a empresa foi contratada pelo INEP sem observar as normas de inexigência de licitação. Os policiais identificaram um suposto envolvimento de servidores com diretores da companhia. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, assinou os contratos do leilão do 5G com as operadoras vencedoras. A cerimônia de assinatura dos contratos foi realizada nesta terça-feira no Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro compareceu ao evento acompanhado de vários ministros. A assinatura dos termos confirma o resultado do maior leilão da radiofrequência já realizado no Brasil. Claro, Vivo, TIM, Brisanet, Wynet, Cloud2U, Sercontel, Consórcio 5G Sul, Algar Telecom e Neco assinaram os termos de autorização para uso de radiofrequência em 4 faixas.
Os contratos somam uma cifra de 47,2 bilhões de reais. A maior parte deste valor será convertida em investimentos de infraestrutura para levar internet de qualidade a cidades ainda sem conexão, estradas e escolas que ainda não têm internet. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, destacou que o 5G vai trazer novas tecnologias para o Brasil, permitir melhorias na área da educação, saúde, indústria e até mesmo combate ao desmatamento. O leilão do 5G foi realizado em novembro e as empresas devem começar a operar nas capitais brasileiras a partir de julho do ano que vem. No mercado financeiro desta terça-feira, o dólar fechou em queda de 1,27% diante de redução nos temores relacionados à variante Ômicron da Covid-19 e com os investidores à espera também da decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que anuncia nesta quarta-feira a nova taxa básica de juros. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 5,61 na venda. E veja a seguir, autoridades dos Estados Unidos pedem para os cidadãos evitarem viajar para países como França e Portugal. E ainda, primeiros indícios mostram que a variante Ômicron não é mais grave que a Delta. O conselheiro médico-chefe da presidência americana e respeitado imunologista Anthony Fauci disse que mesmo que ainda leve semanas para determinar a gravidade da variante Ômicron do coronavírus, os primeiros indícios mostram que ela não é pior que as anteriores. O conselheiro médico-chefe do presidente dos Estados Unidos falou sobre a gravidade da Ômicron e destacou ter quase certeza de que não é mais severa que a Delta. Fauci afirmou que está claro que a nova variante é altamente transmissível, provavelmente mais do que a Delta, a dominante no mundo atualmente. O especialista ressaltou que existe alguma indicação de que possa ser menos grave, porque quando se observa os estudos descritivos do que está acontecendo na África do Sul, a proporção entre o número de infectados e o número de hospitalizados parece ser menor do que em relação à Delta. Mas Fauci lembrou que é importante não superestimar esses dados, porque as populações monitoradas são mais jovens e têm menor probabilidade de internação. Além disso, os casos graves levam algum tempo para se desenvolver. Nesta terça-feira, as autoridades dos Estados Unidos emitiram um alerta pedindo aos cidadãos americanos que evitem viajar, principalmente para a França e Portugal. Apesar dessa boa notícia em relação à Ômicron, fiquei feliz aqui de ver o Fauci, um homem tão respeitado nos Estados Unidos, dizer que a Ômicron não é tão perigosa quanto a Delta. E esse anúncio de impedimento de viagens, ou melhor, a recomendação para que os cidadãos americanos não viajem para a França ou Portugal, veio em meio ao novo surto de coronavírus provocado por essa variante Ômicron na Europa. O Departamento de Estado emitiu um boletim que eleva o nível de alerta para a França em 4, o maior em um momento em que as festividades de final de ano se aproximam ameaçadas pela nova variante Ômicron. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças americano informou que mesmo os viajantes totalmente vacinados correm o risco de se infectar e espalhar o vírus. A lista de países neste alerta também inclui Andorra e Liechtenstein na Europa, assim como Jordânia e Tanzânia, Mali e Ilhas Fiji. Portugal tem a maior taxa de vacinação da Europa, com 87% da população imunizada. Desde a semana passada, o país europeu restabeleceu medidas de controle da epidemia ao lançar uma nova campanha de vacinação, promover o uso de máscaras e o passe sanitário. E o Brasil registrou nas últimas 24 horas 274 mortes por Covid e 10.250 novos casos, segundo o Ministério da Saúde. Confira agora os números da pandemia. O mundo contabiliza mais de 266 milhões e 955 mil casos e se aproxima de 5 milhões e 269 mil óbitos.
Os Estados Unidos têm mais de 49 milhões e 344 mil pessoas diagnosticadas e um total de 790.555 vítimas fatais. A Índia ultrapassou os 34 milhões e 648 mil contaminações. Já o Brasil tem mais de 22 milhões e 157 mil testes positivos, com mais de 21 milhões e 386 mil pessoas recuperadas da doença. O país tem um total de 616.018 mortes registradas. O Reino Unido passou de 10 milhões e 620 mil casos. E a Rússia tem mais de 9 milhões e 692 mil pessoas contaminadas. Damos sequência com o ranking de imunização no mundo, que registra mais de 8 bilhões e 240 milhões de doses de vacinas contra a Covid aplicadas, de acordo com a Universidade de Oxford. A China, na liderança, tem 2 bilhões e 560 milhões de aplicações. A Índia em segundo, com 1 bilhão e 280 milhões. Em terceiro lugar estão os Estados Unidos, e em quarto o Brasil, e em quinto a Indonésia. E daqui a pouco você vai saber como foi a reunião virtual entre os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia. E ainda, com proximidade do verão, a procura pelas academias aumenta. Mas especialistas alertam, não há fórmula mágica para conseguir bons resultados em pouco tempo. Diante das tensões entre a Rússia e a Ucrânia, os líderes da Alemanha, Estados Unidos, França, Itália e Reino Unido expressaram que a soberania do país deve ser respeitada. Essas imagens divulgadas pela presidência ucraniana mostram o presidente Volodymyr Zelensky nas trincheiras com capacete e colete à prova de balas, entregando prêmios aos soldados ucranianos. Diante das tensões entre a Rússia e a Ucrânia, os líderes da Alemanha, Estados Unidos, França, Itália e Reino Unido expressaram a determinação de que a soberania da Ucrânia seja respeitada. As autoridades desses 5 países também reafirmaram seu compromisso de agir para manter a paz e a segurança na Europa. As potências ocidentais e Kiev acusam Moscou de preparar uma invasão da Ucrânia, acumulando um grande número de tropas na fronteira. A Casa Branca alertou que está preparada para atuar em caso de agressão, tanto por meio de sanções econômicas, quanto pelo aumento de sua presença militar no leste europeu. Segundo o governo da França, os participantes no encontro apontaram a necessidade da Rússia de reativar as negociações com a Ucrânia no âmbito do Quarteto da Normandia, grupo diplomático também composto por França e Alemanha. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, expressou preocupação e falou sobre possíveis sanções à Rússia em uma reunião virtual com Vladimir Putin. O assunto principal foi a escalada nas tensões russas com a Ucrânia. Nesta terça-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente russo, Vladimir Putin, iniciaram conversas virtuais sobre a tensão que envolve a Rússia e a Ucrânia. A reunião foi vista como excepcional após rumores de que Moscou estava planejando atacar o seu vizinho ao sul. O conflito entre as nações vem se carregando há anos. A Ucrânia acusou a Rússia de reunir dezenas de milhares de soldados perto de sua fronteira em preparação a uma possível ofensiva militar em grande escala. O confronto latente entre as nações já contabilizou mais de 14 mil mortes desde 2014. Durante a reunião, o presidente americano disse que a Rússia e seus bancos podem ser atingidos pelas mais duras sanções econômicas caso invada de fato a Ucrânia. Em contrapartida, o Kremlin afirmou que sua postura é defensiva e que o maior incômodo dos russos é o avanço armamentista e marítimo da OTAN em suas fronteiras. Moscou também questionou as intenções da Ucrânia e disse que quer garantias de que Kiev não usará a força para tentar retomar o território da Crimeia, perdido em 2014 para os separatistas apoiados pela Rússia. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, emitiu um comunicado oferecendo apoio à Ucrânia e afirmando que a União Europeia consideraria mais sanções contra a Rússia. Com a proximidade do verão, aumenta a procura nas academias de ginástica. Muitos são clientes que esperam recuperar a forma física perdida ao longo do ano. Mas especialistas alertam que não há uma fórmula mágica para conseguir bons resultados em pouco tempo. E o principal objetivo deve ser combater o sedentarismo.
Musculação e atividade física não fazem milagres. O corpo saudável e em forma só é possível com tempo e muita disciplina. Mas nem todos estão dispostos a pagar esse preço e buscam resultados imediatos. Muita gente desiste da atividade física antes mesmo de começar por achar que tem que abrir mão de alguns prazeres. Mas, na verdade, a musculação é um caminho para combater o sedentarismo e melhorar a qualidade de vida. As outras mudanças acabam vindo com o hábito do exercício físico. Com o final de ano e o início do verão, as academias lotam. A Aqua Fitness, por exemplo, uma das maiores de Dourados, o movimento de alunos aumentou mais da metade. Com certeza aumentou bastante, né? Até mesmo com a mudança, né, de normas sobre o Covid, né, que tem um pouquinho mais de flexibilidade, a galera viu a necessidade de estar voltando a praticar atividade física. E mais ou menos uns 60% de retorno, né? Quando surgiu a pandemia, teve um boom muito grande em todas as academias, em todas as áreas, mas agora estamos vendo um retorno muito grande dos praticantes. Aqueles que já estavam praticando no período onde começou a pandemia e aqueles que começaram agora nesse pequeno e curto período de tempo. Muita gente procura a academia para deixar o corpo em forma para o verão. Esse especialista garante que resultado rápido é impossível e que a preocupação com a saúde deve vir em primeiro lugar. Uma pessoa totalmente sedentária, né, e até mesmo aquelas pessoas que começam a atividade física e param por um grande período, ela precisa de no mínimo 6 meses para o seu corpo, o seu metabolismo começar a responder ao estímulo que ela está oferecendo. Então, em 2 meses, o seu corpo apenas vai reconhecer os estímulos, né, e vai passar a sofrer menos em relação à falta da atividade física. Márcio Rocha ressalta a importância de criar um hábito regular de atividade física durante todo o ano, para chegar no verão com o resultado desejado, sem correr riscos. O hábito, na verdade, é o querer, o realizar. É quando você coloca a sua cabeça no travesseiro na noite e no outro dia você já mentaliza que você necessita. O primeiro passo que você tem que fazer é ver a sua necessidade. Sabemos que hoje a atividade física é fundamental para todas as idades, para todos os tipos de pessoas e biotipos de pessoas. Então, o primeiro passo é você querer melhorar a sua qualidade de vida. O segundo passo é você procurar uma academia ou até mesmo um profissional que pode te orientar a isso. Levar uma vida fitness não é difícil. Se a pessoa criar o hábito de praticar exercícios e se alimentar sem exagero, não precisa renunciar às festas e nem os pratos que gosta. O importante mesmo é cuidar da saúde e manter o corpo em movimento o ano todo, para não correr atrás do prejuízo apenas quando chegar o verão. E veja agora como foram alguns dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Oh, glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Você foi o quê, amigo? Missionário, desde ontem eu tava com uma dor nesse dedo aqui. Quando fazia esse movimento, eu sentia como se parece que tava deslocado, mas não tava, né? Mas era uma dor. E agora foi muito difícil, agora desapareceu. Glória a Deus. E você, amigão? Eu tive um acidente em casa faz 2 anos e 4 meses. Inclusive, eu vim aqui com a bengala. Que eu não andava sem essa bengala. Eu faço uma campanha em casa com o programa do Senhor, no Canal 9. E graças a Deus, Deus tirou a bengala. Eu não andava sem ela, só andava com ela. Mas agora, graças a Deus, está aberta ainda, meu machucado. Mas Deus está me curando. Cada dia passa, Deus está me dando uma vitória. Já anda sem bengala. Jesus. Já ando sem a bengala, meu Senhor. Amém. Glória a Deus. Que bonito. Você ali foi o quê? Então, eu estava com umas pontadas aqui no nervo asiático, mas eu consegui dar a volta da vitória e passou. Ficou boa. Lá em cima foi o quê? Eu estava com torcicolo. Depois da volta da vitória, graças a Deus, estou bem. Você estava há quanto tempo com esse torcicolo? Há uns 2 dias. 2 dias. A Bíblia diz, não temas porque eu sou contigo, não te assombro que eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te esforço, sustento com a destra da minha justiça. Então, Pai, isso é para mim, mas me ajuda aqui agora. Dá um pouquinho, você sente forte, então é agora que eu vou tomar posse da bênção. Oh, glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história.
E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.